Nós vamos precisar rabiscar bastante aqui, né? Então, provavelmente vai aparecer agora uma segunda tela aí para vocês. Eu vou projetar aqui um quadrinho branco para a gente começar a trabalhar, tá bom? Então, nós vamos projetar o que eu precisar anotar aqui nesse quadrinho. E aí vocês devem ter aí também a lista de questões, que foi essa lista aqui que eu compartilhei com vocês, ó, que é a lista aqui da live do professor Delgado, que é essa aqui, ó, tá? Bom, eu vou fazer a lista numa ordem que não é necessariamente a ordem com que ela veio descrita aqui, até para passar uma opinião que eu tenho sobre a ordem com que vocês podem resolver questões de prova. Normalmente, as questões de prova, é muito razoável que isso aconteça, que elas venham em ordem de dificuldade espalhada. Ela não vem a primeira questão é logo a mais fácil, a segunda é nível de dificuldade médio. Não. Às vezes, a questão mais fácil, ela está lá no final. Ela está bem lá no final do bloco de questões, e a primeira, às vezes, é mais complexa. Então, eu vou fazer, além de tudo, vou dar uma dica para a gente conseguir enxergar questões que são mais simples, para serem resolvidas logo no início da prova, dessa parte de raciocínio lógico, tá? E aqui eu já vou falar e vocês podem anotar. As questões, normalmente, que são mais simples, que são mais fáceis de serem resolvidas no início da prova, são as questões que tratam de equivalência, pode anotar esse nome aí, equivalência, e também que tratam de negação. Eu vou colocar aqui na telinha, ó, vamos projetar para vocês. Deixa eu pegar a minha caneta aqui para rabiscar. Então, esses dois conteúdos, eles costumam ser mais simples para serem... E eu penso que são conteúdos que podem ser resolvidos logo no início da prova. Negação e equivalência. Logo que eu vejo que existem questões de negação ou de equivalência na prova, eu já começo a resolver por elas. Mas vamos fazer um breve comentário aqui, um comentário rápido sobre quais são as regras de negações que podem cair em provas, né, de bancas, que são desde as bancas mais complexas, que são consideradas bancas que elaboram provas e questões de alto nível, até bancas que são consideradas assim, que raramente fazem concursos públicos. E aí eu quero comparar com vocês, nesse sentido, a FGV, por exemplo, com a Copesa. Eu não estou falando que a Copesa é uma banca fácil, eu estou falando que a Copesa, por vezes, usa referências de outras bancas para criar as suas, né? E é razoável que as bancas que não elaboram tantos concursos se utilize de bancas maiores, de bancas que elaboram muito para criar referências. Vamos lá. As questões que envolvem, vou colocar aqui no plural, né? Negações, chamadas negações de proposições compostas. Negações de proposições compostas. Do que se trata isso? Regras como se fossem regras matemáticas. Anderson, nunca estudei raciocínio lógico. Você vai perceber que se você entender aqui a aplicação e as aplicações, na realidade, dessas regras, vocês vão conseguir resolver qualquer questões que envolvam esse assunto aqui, ó, o assunto negações. Eu vou escrever uma forma simbólica, mas eu vou traduzir essa simbologia depois para um texto, tá? A gente vai traduzir isso depois para um texto. Então, nós vamos nominar aqui 1, 2, 3, 4, 5 regras. 5 regras a respeito desse assunto, que são negações. Eu vou simbolizar assim, ó, com tio, abrindo um parênteses, e já eu explico essa simbologia aqui, que está escrita dessa maneira. Eu vou traduzir para quem já estudou isso aqui alguma vez, está um pouco claro o que eu estou fazendo aqui, mas para quem nunca estudou, fique tranquilo que eu vou explicar rapidamente daqui a pouquinho o que significa cada coisinha, cada simbologia dessa, tá? Só vou escrever aqui, vamos lá. Todas as proposições normalmente são escritas com P no início e Q no final, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, eu gosto de usar letra maiúscula. Então pode ver que eu estou criando um padrão P e Q aqui, né? Aí eu vou mudar só os símbolos que ficam aqui no meio, ó. Esses símbolozinhos aqui, para quem já estudou, sabe que são os chamados conectivos lógicos. Os chamados conectivos lógicos, tá bom? Vamos lá, prontinho. E aí vamos fechar tudo aqui e colocar uma igualdade, tá? Pessoal,
O que nós acabamos de fazer aqui é representar de forma simbólica o que nós chamamos de proposições compostas. As proposições compostas. E o que são proposições compostas? Normalmente são declarações que são unidas por conectivos, que são esses símbolos que estão aqui no meio. Ó. Pode ver que esses símbolos aqui estão variando. E essas outras coisas não variam. Em todas as representações, eu tenho P e Q, ó. Eu tenho P e Q, aqui eu também tenho P e Q. Aqui eu também tenho esse tiozinho aqui, que eu já explico o que é. Então, isso não muda de uma para outra. E o que muda é apenas esse símbolozinho que está no meio para cada uma. Ó. Esses símbolos aqui do meio representam o que a gente chama, nós chamamos de conectivos lógicos, tá? Que lá na informática, né, professor? São as portas lógicas. Porta AND, né? Então, aqui para a gente são os conectivos. Os conectivos aqui, vamos lembrar, esse conectivo padrão é representado pela letra E, tá? Esse é o OU, esse aqui é o OU, quando tem dois OUs na proposição. Esse aqui é o se, então, que é a flechinha. E esse aqui é o se e somente se. Quer dizer, todas as vezes que aparecer isso aqui, ó, aparecer esse símbolo como se fosse um circunflexo aqui, esse símbolo, como se fosse um circunflexo, ele representa um conectivo E, representa a letrinha E. E este símbolo, como se fosse um V minúsculo aqui, um Vzinho, ele representa um conectivo OU, que tem nome, né? A gente chama de junção, mas por enquanto a gente nem precisa se preocupar com esse nome. Esse símbolo aqui de um Vzinho barrado embaixo, com uma barrinha embaixo, sublinhado, é quando tem dois OUs, e esse aqui é o se, então, símbolo da flechinha, tá? Flechinha. E esse daqui com flechinha para os dois lados, né? Flechinha para a direita e para a esquerda, é o se e somente se. Tá. O que eu estou pensando? Que eu vou encontrar frases que trazem essas coisas. Trazem e, trazem ou, se então, ou se e somente se. E à medida que eu for encontrando essas frases, nós vamos aplicar regras disso daqui, ó. Regras de negações. É lógico que se a questão estiver tratando das negações, isso tem que estar claro no enunciado. Vamos lá. E quais são as regras, finalmente? As regras são essas, ó. O E, ele tem que ser trocado, quando ele é negado, ele tem que ser trocado pelo OU, que é este símbolo aqui, ó. E o OU, quando ele é negado, ele tem que trocar pelo E. Então, quer dizer, imagine uma seguinte frase, ó. Imagine que a frase é assim. Anderson é professor de raciocínio lógico e Delgado é professor de informática. Eu usei um E como conectivo. E a questão pediu para eu negar essa frase. Negar ela. Então, a frase que originalmente tinha o E tem que ser trocada por OU na resposta, nas alternativas. Tá certo? Tem que ser trocada por OU. O E tem que se transformar em um OU e vice-versa. Se a frase original tivesse um OU e a questão estivesse pedindo para eu negar esta frase, esse OU teria que ser trocado por um E. Ah, professor, é só isso? Calma lá, isso aí é o começo. Mas, além de trocar o E pelo OU e o OU pelo E, eu tenho que negar as duas proposições. E a gente simboliza assim, ó, negar a P e negar também a proposição Q. Eu tenho que negar as duas. Quer dizer, vamos lembrar aqui da frase original, que eu dei como exemplo? Vamos só pensar. Por enquanto, eu quero que vocês só pensem, depois nós vamos aplicar nas questões. Imagine que a frase original era Anderson é professor de raciocínio lógico e Delgado é professor de informática. E eu quero negar. Então, a frase vai ficar assim, ó. Primeira, negada. Anderson não é professor de raciocínio lógico. E troquei pelo OU. Ou Delgado não é professor de informática. Então, esse tiozinho aqui que está de vermelho, ó, ele significa o não. Então, a negação da proposição tem que ser nega a primeira, nega a segunda, só que principalmente troco o E pelo OU. Eu troco o conectivo E pelo conectivo OU. E o contrário também é válido. Imagine que eu tivesse uma questão que colocasse como referência uma frase que tem o conectivo OU como referência. Imagine a seguinte frase. Palmas é uma cidade muito quente ou Teresina é uma cidade muito fria. E ele quer negar essa frase. Então, eu vou negar a primeira, negar a segunda. Só que agora, a frase original tinha OU. Eu tenho que trocar o OU pelo E. É vice-versa. E troca por OU e OU troca por E. Então, a frase que eu estou procurando deveria ser Palmas não é uma cidade quente. Aí o E, esse símbolo aqui, ó. E, Teresina não é uma cidade fria.
Essa simbologia, então, ela representa o que eu tenho que fazer na frase, tá? Ela tem que representar o que eu tenho que fazer na frase, tá bom? Agora, a terceira regra aqui, ela é um pouquinho diferente. A gente tem que ter um entendimento da tabela verdade, que já já eu vou revisar com vocês. Essa frase aqui, ela tem um ou. Dois ous como conectivo. Para negar o ou, basta eu fazer o quê, pessoal? Basta trocar o conectivo ou pelo conectivo, olha aqui, se, somente se. E note a curiosidade dessa. Isso aqui é decoreba total, tá? É decoreba fria. Portanto, nesse caso específico, eu não preciso, pessoal, deixa eu apagar aqui só para não confundir. Aí, nesse caso específico, eu não preciso negar as proposições. Eu só preciso trocar o conectivo. Perceba que nas regras acima, eu colocava o tiozinho lá, ó, tio e tio, dizendo que eu tinha que negar as proposições. Aqui eu não vou colocar, ó. Eu vou trocar só este conectivo aqui por este aqui. Então, só troca o conectivo. Quando for ou. Por exemplo, professor, imagine que a frase é assim, ó. Ou tenho saúde, ou sou feliz. E eu quero negar. Ela começou com ou. Eu quero negar. Eu vou negar como? Trocando por este conectivo aqui, ó. Eu vou dizer, tenho saúde, se somente se sou feliz. Perceba que eu não coloquei nãos dentro da frase. Olha, não aparece o tio. Porque essa aqui não requer a negação aqui, ó. Ela requer só a troca do conectivo. Anderson, então quer dizer que isso é uma decoreba mesmo, né? Da mesma forma que lá em matemática a gente decora algumas coisas para resolver questões, por exemplo, como são resolvidas as equações do segundo grau? Eu tenho que jogar na fórmula de Bhaskara, porque são assim que são resolvidas as equações de segundo grau. Pronto, eu tenho uma regra direta. Aqui nós temos uma regra direta também. Como que eu nego os conectivos? Vamos ver. O E troca por ou. O ou troca por E. O ou troca por si, somente si. Pronto, é decoreba de regra mesmo, tá? Na hora da prova não dá para ficar pensando muito, a gente tem que ser objetivo. E aqui, a regra número 4, alguns professores colocam um bizu aqui, falam que é a regra do mané. Regra do mané. Por que mané, professor? Porque você mantém a primeira e nega a segunda. Você mantém a primeira e nega a segunda. Então, quer dizer, você vai manter a primeira proposição, vai colocar um E e vai negar só a segunda. Por isso que é mané. Ó, mantém e nega. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, vamos supor que a frase tenha originalmente, lá no enunciado, um se então. Eu digo assim, ó, se é carnaval, então eu vou estudar. Se é carnaval, então eu vou estudar. Eu tenho se então. Se é carnaval, então eu vou estudar. E aí você quer negar isso. A questão te pediu, na verdade, para você negar isso. O que você vai falar? É carnaval. Você vai afirmar primeiro, manter a primeira. Só que você vai colocar um E, ó. É carnaval e não estudo ou não estudei. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Isso daqui é uma regra de negação. Quer dizer que você fez ao contrário. Se a regra era, se é carnaval, então estudo. A negação ficou, olha a regrinha. É carnaval e, isso aqui é um E, não estudo ou não estudei, tá? O verbo pode ser flexionado para o futuro, algo nesse sentido. E a quinta é uma consequência da terceira. A quinta é uma consequência da terceira. Em que sentido, professor? No sentido de que, se o ou é isso aqui, eu troco pelo se, somente se, o contrário também é válido. Ó. O se, somente se, deve ser trocado, olha lá, pelo ou. É daqui para lá e de lá para cá. Ó. Este foi trocado por este. Então, o contrário também é válido. Ó. O se, somente se, é trocado pelo ou. E da mesma forma, não preciso acrescentar nãos. É só trocar o conectivo. Sendo muito honesto e direto com vocês, decorem. Decorem as regrinhas. É decoreba. Na hora da prova, nós temos em média 3 minutos para se fazer uma questão. Portanto, nós não temos tanto tempo para ficar pensando em teoria. É a aplicação direta da regra. A hora de pensar é no momento dos estudos. Na hora de realizar a prova, é a hora de executar. Então, você tem que ter a regra direta. Quais são as regras de negação? Prova de concurso público é uma competição. Querendo ou não, é uma competição. É uma competição de quem está dominando mais coisas. Então, pediu negação,
eu tenho que aplicar direto essas regras. De acordo? Printa a tela, anotem aí, nós estamos falando disso aqui, ó, negações, beleza? Depois, professor, eu posso fazer isso aqui também, eu posso salvar esse arquivo aqui desse resumo, e vai ficar salvo também a live, né? Então, para eles é mais fácil, mas eu posso mandar depois um PDF desse material aqui que eu estou rabiscando, tá bom? Vamos direto nas questões, porque eu acredito que o foco é muito nas questões. Qualquer dúvida, qualquer angústia, pode perguntar aí. Vamos lá. Bom, essas primeiras eu deixaria para o final, que eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu deixaria para o final. Eu faria, inicialmente, algumas questões que podem envolver negação. Vamos ver. E, professor, eu não estou identificando aqui que a questão fala de negação. Por exemplo, vamos ver essa questão número 10 aqui? Fazer a última, inclusive. Vamos pensar na última. Essa última questão, ela não fala aqui claramente que ela quer uma negação. Ó, leia comigo o número 10. Se a sentença... Aí ele abre aspas, ó. Professor, você pode enviar para nós uma apostila com essas regras? Posso mesmo? Envio mesmo. Se a sentença, abre aspas, se a bola não é vermelha, então a ficha é azul. E ele falou que isso é falso, galera. Ele falou que isso é falso. Como que eu vou fazer, então, para descobrir, como que eu sei que essa questão se encaixa no nosso assunto? Justamente porque ele falou que a frase é isso aqui, ó. A frase é falsa, tá? Anderson, então quer dizer o seguinte, que a questão não precisa falar claramente que ela quer uma negação, é isso que eu quero dizer. Se a banca e se o elaborador que fez a questão ele for bonzinho, ele fala isso aqui, ó, eu quero a negação dessa frase que está nas aspas, a negação dessa sentença. Mas se ele for um pouco maldoso, igual ele foi aqui, ele não fala claramente que ele quer uma negação. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a regra, porque aqui está dizendo que é falso, e ele quer o que é correto concluir. Então, a jogada é assim, ó. A jogada é essa. Ele falou que a frase é falsa, mas ele quer o que é correto. Então, ele está pedindo uma coisa contrária. De uma frase mentirosa, que é falso, falso é mentiroso. Eu quero tirar algo que é verdade, algo que é verdadeiro. Pessoal, isso é a regra de negação. A negação, do ponto de vista lógico, é o que é contrário. Então, a FGV gosta de fazer essa brincadeira. Ó. Ele fala que a frase é falsa e pede o que é correto. Gravem isso. Se ele fala que a frase é falsa, mas ele pede o que é correto, implicitamente ele está pedindo uma negação. Estamos de acordo? Professor, eu vou fazer a LETO, Assembleia Legislativa do Tocantins, FGV. Então, o comando da questão pode vir assim? Pode sim, pessoal. Pode vir dessa maneira. Por isso que eu faço questão aqui de pegar algumas questões recentes para a gente entender como que a banca está cobrando recentemente, tá? Está cobrando atualmente. Então, ele deu a frase falsa e pede que é correto. Só que eu vou tomar um cuidado de fazer essa frase passo a passo aqui, para a gente não se atrapalhar. Porque aqui é o seguinte, turma. Nós estamos estudando as questões. Nós não estamos fazendo simulado. Então, eu vou demorar um pouco para fazer questão de propósito, para eu instruir vocês, para eu fazer a condução da aula. Então, eu não estou preocupado em fazer com pressa, não, tá? Então, eu vou copiar a frase aqui, ó. Se... Aí, como que era o enunciado aí, ó? Deixa eu até colocar aqui para não ficar abrindo e fechando toda hora. Só um pouquinho que eu estou com o computador na minha frente, que eu já vou colando aqui do meu computador. Um segundinho. Dá uma paciênciazinha aqui, que aí eu vou escrevendo e uso uma colinha para ficar olhando aqui também. Uma colinha boa, na verdade, para ficar olhando o enunciado aqui, ó. A número 10, então, falou isso aqui, ó. Se... Olha lá. A bola... Estou só copiando a frase de novo. Se a bola... Agora, preste muita atenção nisso aqui, ó. Não, tem um não aí na frase. Se a bola não é vermelha, vou abreviar assim um pouquinho. Se a bola não é vermelha, então a ficha é azul. E eu vou negar essa frase. Só que a regra de negação, vocês acabaram de ver, ó. A regra de negação deve ser aplicada em cima dessa aqui, ó. Porque é o se então. Essa frase tem um se e tem um então. Então vamos ver a regra? A regra diz para eu manter a primeira é uma né, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos ver. Eu vou manter a primeira. Manter a primeira significa, vou manter essa parte aqui, ó, não vou mexer nela. Então eu continuo tendo que a bola não
é vermelha. A bola não é vermelha. Correto? Esse se, então, ele vai sumir. Ele vai sumir. E vai virar o quê, professor? Vamos ver na regra. Vai virar isso aqui, ó, que significa um E. Se a bola não é vermelha, virou, a bola não é vermelha e vai virar um E aqui no meio, ó. Não é mais sim, então é E. E a segunda parte, professor? A segunda parte não é mané? A segunda eu nego. Então eu nego essa, ó. A ficha não é azul. Correto? A bola não é vermelha e a ficha não é azul. Agora vamos olhar as alternativas? Vai olhando aí, vocês que estão com a lista, ó. A letra A diz, se a bola não é azul, então a bola é vermelha. Não tem nada a ver com o que está escrito nosso aqui, né? Agora, a letra B fala, vamos ver. A bola não é vermelha e a ficha é azul. Só que o nosso aqui, ó, começou a bola não é vermelha, tá certo. A ficha não é azul, bom, não bateu, né? Não deu certo. Veja, a segunda da letra B fala a ficha é azul. A letra C fala a bola é vermelha, mas o nosso resultado, a bola não é vermelha. A letra D também não pode ser e a letra E não pode ser porque trazem ou, não trazem E, conforme está aqui. Professor, e aí? Então não tem resposta à questão? Tem sim. Veja, eu apliquei uma regra e não achei resposta. E não achei resposta. Quer dizer, eu fiz uma negação, falso para verdadeiro, e não achei resposta. Quer dizer que não tem saída? Falei que eu estou conduzindo a aula, né? Eu estou explicando passo a passo. Passo a passo. Então, o que acontece se eu não consigo aplicar uma regra direta de negação? Eu tenho que usar a chamada tabela verdade. Professor, mas como que eu vou saber se é uma ou outra? Calma, calma. Na hora de fechar a questão, eu vou te explicar aqui. Na hora de fechar a questão, eu já te explico. Como que é a tabela verdade da condicional? Quando tem isso aqui, ó. É aula mesmo, pessoal. É aula, tá? Condicional. Vamos lembrar? Professor, nunca estudei tabela verdade. Então vai estudar agora. Você vai fazer assim, ó. Uma coluna e chamar de P. Uma outra coluna e chamar de Q. E uma última coluna com o símbolo da condicional. Alguém já ouviu falar do bizu da Vera Fischer? Quem já ouviu falar do bizu da Vera Fischer? Fala para mim aí. Eu vou colocar 4 linhas na minha tabela. 4 linhas. E como se constrói essa tabela aqui? Vamos ver. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ó, a Débora falou que já ouviu. E depois eu vou colocar intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A Tatiane deu um joinha, falou que já viu também. Então, toda a tabela verdade se monta assim, ó, nessa sequência. VV, FF, e depois VF, VF. E aí, para cada conectivo, eu tenho uma resposta. Cada conectivo tem uma resposta. Já vou tirar a dúvida de quem ergueu a mão daqui a pouquinho. E este conectivo aqui, este conectivo que é o si, então, ele tem um bizu para a gente saber quando é verdadeiro e quando é falso. Quando é verdadeiro e quando é falso, o condicional só é falso quando a Vera Fischer for falsa. Então, eu gravo esse bizuzinho, ó. É só a Vera Fischer que é falsa. O V seguido de F. Por que Vera Fischer? Para lembrar do VF. O resto é tudo verdadeiro. Essa questão já não tinha dito para mim logo no início que essa frase aqui, ó, era falsa? Falou ou não falou? Falou, professor. Então, se essa frase é falsa, das duas, uma. Ou ele está fazendo uma negação, ou ele está fazendo uma tabela verdade. Professor, como que eu vou saber se ele está fazendo uma ou outra? Calma lá. Acho que tem alguém com o microfone ligado aqui. Andréia Moreira. Isso. Pessoal, como que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Calma lá. Se a questão falou que a frase é falsa, nós estamos diante da Vera Fischer. Porque é só a Vera Fischer que é falsa. Então, isso quer dizer que essa parte é verdadeira e essa segunda parte aqui é falsa. É só a Vera Fischer que é falsa. E aí, nesse caso, nós vamos olhar nas alternativas. Vamos abrir a questão aqui de novo. Vamos ver. Gravem que é verdadeira a primeira e falsa a segunda. Vera Fischer.
Vamos ver se aqui a letra A poderia ser, ó. Se a ficha não é azul, agora vamos olhar. A ficha é azul aqui no enunciado. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Falso. Porque a segunda parte é Fischer. É falso. E aqui está escrito que a ficha não é azul. Se a ficha é azul é falso, o não é azul fica verdade. Porque a regra da negação é que uma é ao contrário da outra. Se é azul, falso, que foi a conclusão que nós chegamos, o não é azul é ao contrário, é verdade. Então essa primeira parte está verdadeira. Agora vamos ver a segunda parte. A bola é vermelha, na alternativa A. Só que lá no enunciado estava escrito, a bola não é vermelha. E a bola não é vermelha, pessoal, é verdadeiro. Porque é vera primeira, falsa segunda. Então essa parte aqui ficou falsa, porque está ao contrário. A bola não é vermelha, verdadeiro, a bola é vermelha, falso. Nós caímos de novo na Vera Fischer. Essa primeira está verdadeira e essa segunda está falsa. A resposta não pode ser a letra A, porque eu caí numa falsidade de novo. Caí numa resposta falsa. Agora vamos ver se pode ser a letra B. A letra B está escrito, a bola não é vermelha. E aqui no enunciado também tá, a bola não é vermelha. E essa parte do primeiro enunciado é verdadeira. E aqui tá igualzinho. Na letra B tá igualzinho, tá verdadeira também. Então essa primeira parte é verdade. Guarda isso. E aqui na segunda parte está escrito, a ficha é azul da letra B. E no meu enunciado tá igualzinho. A ficha é azul. E no enunciado, essa segunda parte é Fischer, é falsa. Então aqui está igualzinho, é falso também. Então, de novo, eu tenho uma primeira parte verdadeira e uma segunda parte falsa. E o conectivo aqui é o E. Mudou o conectivo. Agora é revisão. Tem regra para o conectivo E? Vamos ver quem lembra. Quem já estudou raciocínio lógico aí? Quem nunca estudou, presta atenção que vai aprender. O conectivo E tem uma regra. Ele é o conectivo mais exigente. O fato de ter uma falsa aqui já deixou a questão falsa. Já deixou ela inválida. Tá? Só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Ótimo. Então vamos ver se pode ser a letra C. A bola é vermelha. A bola é vermelha, aqui em cima está escrito não é. Se o não é verdadeiro, o é falso. Eu já descarto de cara a letra C, porque já está falsa essa. E a letra E aqui só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Agora vamos ver aqui a letra D. E eu já adianto, alguém falou aí, eu não sei quem foi, mas já matou aqui a questão. Tem gente que está estudando forte, ó. Olha lá, ó. É isso aí. Quem falou aqui foi a Alexandra. Professor, então vai ser o ou, né? Sim, pessoal. Vai ser o ou. Por quê? Quem nunca estudou, grava isso agora. A regra do ou é assim, ó. No ou, que é o caso da letra D, um verdadeiro já valida toda a sentença. Tá certo? Um verdadeiro já valida toda a sentença. E note que nós já temos um verdadeiro aqui, ó. Que é a bola não é vermelha. Como que eu sei, Anderson? Porque no enunciado tá igualzinho, ó. A bola não é vermelha. E essa parte é Vera, não é? Não é Vera de Vera Fischer? Essa primeira parte é V. O fato de ter um V aqui, ó, igualzinho, a mesma coisa, já validou a questão. Eu já sei que o gabarito é a letra D, já vai ficar verdadeiro a letra D. Por quê? Porque eu estou vendo que tem um ou. E no ou, basta uma verdade para que a sentença toda seja verdade. Pronto. Por que eu comecei dessa questão? Porque nessa questão, eu já revisei com vocês 3 tabelas sem precisar construir a tabela. Só aqui, ó, memorizando a regra. Vamos entender a tabela do E, a tabela do ou e a tabela do se, então. Revisem comigo aqui para a gente fechar a 10. Vamos começar do E. Você vai gravar apenas isso. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro.
Tá anotado isso, pessoal? O E, que é a conjunção, o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Por isso que não pode ser a letra B, por exemplo. Porque a letra B tinha a ficha é azul como algo falso. Porque lá no enunciado falava, a ficha é azul, Vera Fischer aqui. Fischer para ficha é azul, falso. O fato de ter uma falsa aqui já contamina toda a questão e faz ela ficar falsa, no caso do E. E aqui é a mesma coisa, ó, tem um E de novo, bem aqui, ó, tá vendo? Tem um E lá de novo, ó. O fato de ter esse E, no enunciado estava, a bola não é vermelha, e essa primeira parte é vera, essa primeira parte é verdadeiro. Se a bola não é vermelha, é verdade, o contrário, a bola é vermelha, fica falso. Isso já contamina a questão toda, já faz a questão ficar falsa, porque tem um Ezinho aqui na frente, ó. Veja. Agora, o OU é um conectivo menos exigente. O fato de ter uma verdade já valida toda a questão. E aqui nós já temos a primeira verdade, ó. A bola não é vermelha, é verdadeiro, porque eu acabei de explicar. É Vera aqui o começo, ó. Vera, que a bola não é vermelha. Verdade. E aqui tá igualzinho, ó. Verdade. O fato de ser verdade no OU já faz com que a sentença toda seja verdade. Tá bom? Então, essa questão é uma questão muito boa para revisão. Para revisão, você estudou aqui 3 conectivos. O conectivo E, o conectivo OU e o conectivo SI, então. O gabarito, de fato, é a letra B. Porque quando ele quer algo correto concluir, o correto é o verdadeiro. Aí você pode perguntar, Anderson, mas eu estou confuso ainda com a primeira explicação. Porque a primeira, você explicou uma regra de negação, não foi? Foi. Porque, pessoal, se nós não tivermos saída pela tabela verdade, a saída é pela regra decorada. Agora, veja bem que eu estou falando da banca FGV. Se a sua banca for mais de boa, por exemplo, a Copese parece que é um pouco mais de boa nesse sentido, tá? Para quem vai fazer quadro geral da prefeitura. Aí não precisa esquentar a cabeça, não. Se a Copese está pedindo a negação é direto nessas regrinhas aqui, ó. Na FGV eu tenho que testar. Na FGV eu testo. Se não der pela tabela verdade, eu faço por aqui. Quando ele fala que uma é falsa e ele pede o correto. Tudo bem? Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui, eu já vou ler a pergunta que alguém fez. Alguém ergueu a mão, na verdade. Eu não lembro quem foi, se quiser falar. Pessoal, com dúvida, pessoal, pode ir perguntando aqui. Isso, pergunte. Ele vai enviar a apostila, vou cobrar dele. Nem que vá na casa dele. Vou enviar. Professor, pode perguntar. Se apresente e pergunte. Professor Aniceia, sou seguidora de vocês dois. Show de bola, vocês são os caras. Professor, por gentileza, expõe novamente a tabela verdade, só para eu copiar aqui, por favor. Olha lá, essa é a tabela verdade específica do conectivo condicional, que é o conectivo SI, então, que é simbolizado por isso aqui, ó. Simbolizado desta maneira. Só que vamos fazer mais do que isso? Vamos fazer uma regra geral, só que eu vou fazer para otimizar aqui a nossa live, tá, pessoal? Para garantir aqui que a gente consiga terminar as questões, eu vou fazer aqui uma regra geral da tabela verdade numa única tabela, rapidinho aqui no modo automático, no modo concurseiro raiz, para a gente gravar rapidinho todas elas. Vamos lá. Na hora da prova, se você estiver um pouco inseguro e quiser escrever a tabela, eu recomendo que você faça um panorama geral. Você faça PQ, aí faça os conectivos, ó. P e Q, P ou Q, aí você faça ou P ou Q, que são todos o que nós escrevemos agora há pouco. Condicional e, por fim, aqui a bicondicional. O meu vai ficar tortinho aqui, porque o meu quadrinho é pequeno, mas o importante é ficar correto. Vai separar aqui em colunas, separa em colunas, bem rapidinho, não precisa ficar bonito, o importante é ficar certo, e 4 linhas, sempre 4 linhas. Decoreba, é igual um robozinho. Você sai fazendo no automático isso aqui, ó. E aí, decoreba de novo, como que é? Vamos lembrar. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Nós acabamos de fazer isso agorinha. Depois intercalando, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tem um porquê para isso, mas por enquanto não vale a pena. O importante é você preencher aqui, tá? Tem toda uma explicação para isso. Aí vamos lá, em cima do que a gente escreveu. O conectivo E é o mais exigente. Ele só é verdadeiro aqui, ó. Quando tudo é verdadeiro. Aí eu confiro linha por linha. Então ele só é verdadeiro aqui, o restante é tudo falso.
O conectivo ou, ele é verdadeiro em todas essas, ó, porque tem tudo verdade aqui, pelo menos uma verdade. Então, todas essas 3 primeiras são verdadeiras. Somente a última aqui, que é FF, ó, ele só é falso quando os 2 forem falsos. O ou, que é esse conectivo aqui, o conectivo de junção exclusiva, ele é assim, ó, valores iguais, por exemplo, se os 2 valores são iguais, dá resultado falso. E valores diferentes, ó, esse caso aqui, esse, ó, são valores diferentes. Valores diferentes dá resultado verdadeiro. Olha lá, valores iguais, ó, sempre confiro na linha. Valores iguais, resultado falso. Beleza. Condicional, que é o que a gente acabou de ver. Bizu da Vera Fischer. É só a Vera Fischer que é falsa. Só a Vera Fischer aqui que é falsa. O resto é tudo verdade. O bicondicional, que é esse último, eu gravo assim para facilitar minha vida. Ó. O bicondicional é o inverso dessa. O bicondicional é o inverso aqui da disjunção exclusiva. Ó. É só inverter a disjunção exclusiva. Ou seja, se aqui é F, aqui vai ficar V. Se aqui é V e V, ó, aqui vai ficar FF. É só inverter. E aqui é só inverter também. Ó. O F vai virar V. Pronto. Pode ver que eu nem pensei muito em teoria. Eu só fiquei na decoreba aqui, tá? Então, a tabela verdade, esse é o panorama geral. Anotem aí, gravem, tirem um print da tela, mas eu me comprometo em mandar o material para vocês, tá bom? Já me comprometi aqui, palavra e palavra. Eu vou mandar, então, o material, tá? Temos aqui a tabela verdade, printar rapidinho. Vamos voltar nas questões. Agora as questões vão ficar até um pouco mais fáceis, tá? Vamos voltar aqui nas questões, ó. Bora lá. Vamos imaginar agora, vamos pegar aqui. Estou pulando algumas, mas eu vou acabar voltando, tá? Vamos pegar essa questão número 11 aqui, ó. 8, perdão. 8. Questão número 8. Ele disse: sabes que a sentença, se a camisa é verde, então a calça é azul, ou o sapato não é preto. A camisa é azul, ou o sapato não é preto. Beleza, pessoal, o que eu vou fazer? Vamos ver. Eu vou pegar essa frase aqui e vou jogar ela lá na minha telinha para rabiscar. E ele fala que essa sentença, de novo, repetitivo, ela é falsa. A sentença é falsa. Gravem isso. Então, vou escrever bem rapidinho lá e vamos anotar isso, que a sentença é falsa, tá? Vamos lá. A frase é exatamente assim. Eu vou abreviar um pouquinho para não ficar escrevendo tudo. Se a camisa é verde, essa é a frase, então, vou escrever aqui embaixo, só por questão de espaço. A calça é azul. Só que ele não termina aí, hein? Ele não termina, ele coloca mais coisas. Pode olhar na sua lista aí, ele fala, a calça é azul, só que ele coloca um ou. Ou o sapato não é preto. Ah, essa daqui a gente vai com um pouquinho de calma, hein? E ele falou que essa frase toda é uma frase o quê? Falsa. Beleza. Qual é o conectivo que está ligando a frase? Já grava isso. Se então. Anderson, mas tem um outro conectivo aqui. Tem um ou ali na frente, ó. E agora, quem que eu vou usar como referência? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os conectivos, eles têm hierarquia. Existe hierarquia entre os conectivos. Qual é a hierarquia? Quem são os conectivos mais importantes, os principais conectivos? Pessoal, os 2 principais que estão no mesmo patamar, que devem ser vistos primeiro, são o se então e o se somente se. Esses estão no topo da pirâmide. Estão no topo da pirâmide. Se existem vários conectivos na mesma proposição, eu vou olhar primeiro se então e se e somente se. No segundo patamar, na base da pirâmide, eu vou olhar, quer dizer, abaixo desses, eu vou olhar o e e o ou. Tá? Então, qual é o conectivo principal aqui, certamente? É o se então. É para ele que eu tenho que olhar primeiro. Então, o que me garante que ele é falso? Bom, acabei de explicar na tabela verdade. O que me garante que isso aqui, ó, o se então é falso, é somente uma possibilidade. É isso aqui que eu risquei de vermelho. Ó. Só existe uma possibilidade para que ele seja falso, que é isso aqui. Vera Fischer. Verdadeira primeira, falsa segunda. Então, eu tenho certeza, como a questão me falou que é falsa, que é verdade isso,
verdadeiro que a camisa é verde e que é falso isso aqui, ó. Tudo depois do então é falso, porque aqui eu tenho a Vera Fischer para dar essa resposta falsa. Concordam comigo? Agora, eu vou olhar para o outro conectivo que aparece. Eu já resolvi o se então. Se então está resolvido aqui, ó. Verdade, que a camisa é verde. E falso, tudo isso que vem depois do então. Tudo isso tem que ser falso. Só que depois do então, ele está composto pelo ou. Vejam, ele está composto pelo ou. E o ou também tem regra. Vamos lembrar? Ó a regra do ou. O ou é esse aqui, ó, que eu vou riscar de vermelho aqui em cima. Este é o ou. O ou tem um falso só. Vejam bem, lá embaixo. Ele só é falso quando aqui, ó. Quando ambos são falsos. Então, eu volto lá e eu já sei que é falso que a calça é azul. Porque tem que bater falso aqui, ó. E é falso aqui também, porque tem um ou no meio deles, ó. É falso que o sapato não é preto. Agora, cuidado, eu já resolvi tudo que eu precisava responder. Eu já sei que é verdade, que a camisa é azul. Eu já sei que é falso que a calça é azul. E eu sei que é falso que o sapato não é preto. O que significa dizer que é falso que o sapato não é preto? Quer dizer que o sapato é preto. É falso que o sapato, veja, é falso que o sapato não é preto. Isso quer dizer, então, que o sapato ele é preto. Essa é a conclusão correta. Vamos julgar as alternativas? Vamos ver. Printa a tela aí, anote isso que a gente colocou, tá? E vamos ver a alternativa correta. Na verdade, pode falar, professor. Eu faço a comparação sempre, sabe como? Como? Eu falo na sala de aula que eu tenho uma amiga que ela falou que só casa se o cara for rico, bonito e fiel. Nossa. Então, muito exigente. Eu pergunto aos alunos se é I ou é ou. Então, para casar, tem que ser bonito, rico e fiel. Então, ela vai para uma festa de carnaval, encontra um cara bonito, rico, mas é infiel. Ela casa? Não. Se for I, ela não casa. Mas se for ou, ela casa. Ela casa, justamente. Porque o ou basta uma ser verdadeira, que já é verdadeiro. Isso, justamente. Entendeu? Já o I não. O I, se faltar uma dessas faltar, não casa. Para o I ser não, para o ou ser não, tem que ser muito azar da mulher. Tem que achar uma desgraça pobre, infiel, né? E feio. Então, é muita desgraça. Então, assim, eu pergunto às mulheres o seguinte: fulano, quando você casou, seu marido é I ou é ou? Então lembre que para casar hoje, a mulher tem que ser bonito, rico e fiel. Então, assim, essa brincadeirinha que a gente está interagindo aqui, que é interessante. Eu nunca consegui jogar meu raciocínio por então. Entendeu? Sim. Porque o então, ele, né? Por exemplo, vamos lá, bonito, rico e fiel. Os três é I. Isso. Não é isso? Isso. Se faltar um, já é. Já é. O ou basta uma dessas. Se o cara for bonito, se o cara for pobre e for infiel, ela casa no ou? Ela casa. Casa. Porque tem um verdadeiro. Isso. Agora, eu não conseguia jogar o raciocínio por então, entendeu? O então, eu gosto muito de pensar numa questão de regionalidade. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, se João é palmense, então João é tocantinense. Isso. É uma consequência direta. Consequência né? direta. Consequência direta. E o se, então, ele só não aceita uma hipótese aqui. Correto. Ele só não aceita uma. Que seja verdadeiro que a pessoa nasceu em Palmas. Sim. Se é palmense, então é tocantinense. Sim. Verdade que a pessoa é palmense. Sim. E falso que a pessoa é tocantinense, isso não existe. Porque está dentro, né? Conjunto, né? Conjunto. Agora, veja que todas as outras possibilidades cabem, só não cabe essa, que é a Vera Fischer. Não dá certo verdadeira primeira e falsa segunda. Que uma depende da outra, né? Uma depende da outra. Não tem como ser verdadeiro que a pessoa nasceu em Palmas e falso que ela nasceu no Tocantins. Não tem como isso. Se ela nasceu em Palmas, ela tem que ter nascido no Tocantins. Agora, qual é a confusão? A questão, ela não aceita o VF. Porque se for verdadeiro que nasceu em Palmas, não tem como ser falso nasceu no Tocantins. Mas o contrário, ela aceita.
ela aceita o FV. Porque tem outras cidades, né? Exato. Ela aceita falso, que a pessoa nasceu em Palmas, e verdadeiro, que ela nasceu em Tocantins. Isso ela aceita. Porque pode ter nascido em Porto Nacional, em Gurupi, né? Então, o VF não dá, mas o FV dá. Top. Aí, gente, aí, pessoal, que conversa legal. É assim que é esse que vai interagir, entendeu? Tá? Isso. Aqui em casa, nós somos 3 irmãos, né? Eu sou filho da minha mãe, né? Então, assim, como é que chama? Verdadeiro e a minha mãe, não é isso? Isso. A minha mãe é minha mãe. Isso. Isso? Então, Isso. eu posso ser falso e minha mãe é verdadeira. Ou então aceita isso, porque tem Isso. outros irmãos. Isso, justo. Justamente. Isso? Exatamente. Então, os 3 é filho da minha mãe, os 3. Então, minha mãe é verdadeira. E eu não sou filho dela, pode ser falso, porque eu tenho outros irmãos. Justo. É mais ou menos isso, professor? Exatamente. E existe um bizu aqui de prova, Messi. Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Tem um bizu de prova para a gente marcar questões rápido. O se então, pessoal, essa conversa aqui é muito válida. O se então é um dos conectivos que mais cai em prova. É verdade. Que mais cai. E tem um bizu para o se então, que é assim, ó. Esse bizu vale a pena até ser anotado. Um bizu, um macetezinho, um jeitinho de fazer rápido a questão. Todas as vezes que a primeira proposição for falsa, eu nem preciso fazer a segunda. Se a primeira for falsa, a frase está válida. A frase está verdadeira. Por quê? Porque o falso com verdadeiro e o falso com falso são verdadeiros. Eu vou mostrar por quê. Existe uma regra, e a gente pode levar para a vida isso, tá? Existe uma regra, uma regra de direito, inclusive, de consequências, que a gente pode abreviar assim. Se beber, então não dirija. E eu posso falar assim, se João bebe, então João não dirige. Beleza? Isso é uma regra da vida humana, inclusive do direito, das leis. Se João bebe, então João não dirige. Agora vamos pensar numa hipótese. E se for falso que o João bebe? Quer dizer, a primeira for falsa. João bebe, falso. A primeira parte. Se é falso que o João bebe, ele pode dirigir se ele quiser? Pode. Porque ele não bebeu. E se for falso que ele bebe? Se ele não quiser dirigir, ele pode também? Pode. Então, o condicional, se a gente pegar um livro de raciocínio lógico mais pesadinho, professor, ele vai falar assim, ó, o condicional, ele sempre está limitado ao antecedente, que é a primeira parte da frase. Se a primeira parte acontece, a segunda está obrigada a acontecer. Quer dizer, se a primeira é verdadeira, a segunda está obrigada a ser verdadeira. Mas se a primeira parte for falsa, não importa o que venha depois. Se a primeira parte for falsa, a frase sempre estará verdadeira. Tá certo? Entendi. Se a primeira Beleza. parte for falsa, sempre verdadeira. Vamos arrochar aqui nas nossas questões? Vamos lá. Vamos para cima. Vamos lá. Então, nós chegamos aqui, pessoal. As nossas conclusões foram essas, né? Nós conversamos um pouquinho, mas ficou verdade que a camisa é verde. Verdade que a camisa é verde. Ficou falso que a calça é azul. E ficou falso que o sapato não é preto. Pegue aí a sua lista. Olha a sua lista. Na número 8, a letra A fala assim, ó. A letra A não diz assim, ó. A camisa é verde, a calça não é azul e o sapato é preto. Vamos ver? Na letra A fala, a camisa é verde. Aqui na nossa solução, olha para o nosso quadrinho. A camisa é verde mesmo? Tá certo, não tá? Eu vou jogar aqui as alternativas para vocês verem. Ó. Eu vou jogar aqui dentro do chat para a gente não ficar viajando. Tá dentro do chat as alternativas. Acabei de mandar, tá? Lá no chat tá, olha lá, a letra A. A camisa é verde. Tá verdadeiro isso? Tá. Olha no nosso quadrinho, tá verdade. Depois ele fala, a calça não é azul. Tá certo também, sabe por quê? Porque a calça é azul, na nossa solução ficou falsa. Então, realmente, a calça não é azul. Tá certa. E o sapato é preto. Olha no nosso quadrinho. O sapato não é preto, deu falso. O que isso quer dizer? Que o sapato é preto. Então, o nosso gabarito aqui, de fato, já é a letra A. A letra A já bateu a resposta. Conferindo, a camisa é verde. Olha aqui no nosso quadrinho. Realmente, deu verdade que a camisa é verde. Ó. Deu verdade isso daqui. E aí ele continuou falando, a calça não é azul. Olha lá, a calça é azul, deu falso. Então, realmente, a calça não é azul. E aqui deu falso que o sapato não é preto. Isso quer dizer que o sapato ele é preto. E foi o que a letra A falou. Então, o nosso gabarito direto já é a letra A.
Tem duas pessoas, acho, com a mão levantada, né? A Tatiane e o Vinícius. Pode perguntar, pessoal. Nada. Vinícius? Tranquilo. Vamos lá. Desistiu. Vambora. Desistiu. Então, vamos continuando. E aí, nesse sentido, nós conseguimos matar várias questões com isso. Várias questões com isso aí. Olha, veja bem a número 6. A número 6 fala assim, ó. Sabes que a sentença, se a camisa é azul, então a calça não é azul ou o boné é preto. Aí nós estamos caindo no seguinte. Tá vendo que as questões se repetem? Elas se repetem muito. E aí nós temos um padrão de questões a partir de agora, que é, as bancas gostam de colocar o se, então, aqui, ó, no começo. E todas as bancas fazem isso, tá? Todas elas fazem. E na segunda parte, eles gostam de colocar um ou aqui, ó. Tá vendo? Eles gostam de colocar um ou aqui na segunda parte. Ou boné preto. Não importa o que venha. A frase em si pouco importa. O que importa são esses conectivos que estão sendo usados. Ele coloca um se, então, e coloca um ou. Veja que se você entendeu o anterior, essa aqui vai ficar de boa também. E da mesma maneira, ele falou que a frase é falsa. Se ele falou que a frase é falsa, vamos lá e vamos resolver agora em cima do que a gente acabou de aprender. Eu vou jogar essa questão aí também no chat, porque não dá para projetar as duas, aí eu vou jogar aqui, tá? A número 6 tá aí no chat também, pessoal. Acabei de jogar, para a gente ter a chance de olhar para o quadro e olhar o chatzinho na lateral. Você pode ativar o chat aí que você vai vendo, tá? E aí você fica com os dois. Pronto, é essa questão aí, ó, que tá no chat. Beleza, eu vou rabiscar ela aqui com vocês, ó. Vamos rabiscar ela? Bora lá. A questão diz o seguinte, então. Vamos escrever aqui. Se a camisa é azul, vírgula, então, aí ele fala, a calça não é branca, a calça não é branca, ou o boné é preto, ou o boné é preto. Anderson, papo de louco isso aqui. É porque a gente não está prestando atenção na frase. Nós estamos prestando... E se você prestar atenção na frase, você enlouquece. Você tem que prestar atenção no quê? Conectivo se, então, bem aqui. E conectivo ou é aqui. Pessoal, a frase pode vir um absurdo, pode vir uma coisa nada a ver, sem sentido nenhum. A gente não está ligando muito para a frase. Nós estamos ligando para o conectivo que está sendo apresentado. Então, o conectivo principal é o se, então. Eu acabei de falar para vocês agorinha. O se, então, tem regra? Tem. Se ele falou que isso aqui tem que bater uma resposta falsa, só é falso se essa primeira for Vera e essa segunda aqui for Fischer, for falsa. Então, eu já sei que é verdade que a camisa é azul. Beleza? É verdade que a camisa é azul. E é falso, olha o ou. Quando que o ou é falso, pessoal? Tabela verdade. Vamos lembrar aqui, ó, rapidinho. O ou é este conectivo aqui, ó. O ou só é falso aqui embaixo, ó, onde eu estou riscando. Ele só é falso aqui, ó, quando os dois forem falsos. Só quando os dois forem falsos. Então, eu sei que é falso esse pedacinho aqui e falso esse pedacinho aqui. Acabei a questão. Vamos olhar as alternativas. Tá no chat. Vamos olhar no chat aqui, ó. Letra A. A camisa não é azul. Isso aqui já está errado. Porque eu já estou olhando aqui no quadrinho, ó. A camisa é azul, é uma verdade. E a letra A está falando que não é. Já está errada a letra A. Letra B fala, a camisa é azul. Até aí tudo bem, porque realmente deu verdade aqui que a camisa é azul. A calça não é branca. Só que toma cuidado. A calça não é branca, igual está aqui, ó. A calça não é branca, deu falso. Isso quer dizer que a calça é branca. Se a calça não é branca, é falso, quer dizer que a calça é branca. Então, está errada a letra B também, porque ele está pedindo que é correto concluir. Letra C. A camisa não é azul, não preciso nem fazer, porque eu acabei de explicar que é verdade aqui, ó. Que a camisa é azul. Letra D. A camisa é azul. Acabei de falar. Verdade. A camisa é azul. Depois ele fala, a calça é branca. Veja bem, a calça não é branca, é falso. Então, realmente quer dizer que a calça é branca. O boné não é preto. Vamos ver? O boné é preto, deu falso.
isso quer dizer que realmente o boné não é preto. Então, o gabarito dessa questão ficou a letra D de dado. Letra D de diário oficial. É lógico que isso Show de aqui bola, professor, show de bola. é um treinamento por questões, né? Nós chamamos de estudo reverso. Português no RL. Só a interpretação. Deus é mais. Pessoal, tem aqui, mais uma vez, os alunos aí de Gurupi estão aqui. Tem um aluno de Palmas, pessoal de Araguaína. Nós estamos com 28 alunos, né, ativos aqui. E tem uma de Goianésia, a Fernanda, o aluno de Goianésia. Olha só, aqui no lado. Então, gente, aproveite aí, pessoal, é o que ele falou. Quando eu ensino informática, eu pego a questão Estreito do Maranhão, top. Quando eu pego informática, eu repito antes de ir para a sala de aula. Então, vocês podem fazer o que eu faço, o que ele faz, porque, às vezes, a gente procura uma maneira de poder passar isso para vocês. Porque é complicado. Assim, explicar lógica matemática para os alunos, professor, é complicado, né? É um treinamento. Vinícius, grande Vinícius aí. O Vinícius é um menino, um rapaz aí que está batendo forte nos estudos aí, mestre. Logo mais vamos ver o nome dele no diário oficial, viu? Se Deus quiser. Aliás, todos os meus alunos da mentoria vão estar no diário oficial, se Deus quiser. Gente, continua, professor, pode ir. E aos poucos eu vou conhecendo vocês aí também, tá? Gurupi é uma cidade que eu tenho muito carinho, mestre. Eu tive a oportunidade, logo quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu dei aula lá em Gurupi para o concurso da Secretaria de Educação. Para o concurso da Secretaria de Educação, FGV a banca, cuja eu tive a oportunidade e fui aprovado também nesse concurso aí, tá? Nas minhas vagas lá tiveram 42 vagas, passaram só 11. Top da galáxia. Bora para cima, vamos lá. Então, essa foi a questão número 6, tá, pessoal? Pessoal, só lembrando, essa live está gravada, pode assistir o professor quantas vezes quiser. Outra coisa, da rede social dele, tem todas as lives gravadas, tá? E também tem mentoria, tem tudo, falar bastante com vocês. Mas tem todas as lives gravadas, né? No final da live, ele vai passar o endereço dele, gente. Vamos lá. Isso, acompanhe. Bom, agora eu vou fazer essa daqui, ó, a questão número 4. Eu também vou projetar ela no chat aí, para vocês poderem ir olhando lado a lado, tá? Então, nós vamos fazer essa 4. Note que, percebam o seguinte, se vocês entenderam essas duas primeiras, aí nós vamos cair agora em algumas questões que vocês tiram de letra, fica fichinha, fica muito fácil. Por exemplo, se a gente conseguiu entender essas duas, na verdade, foram duas, né? Essas duas que nós fizemos, essa que vai vir de graça. Ó. Joguei aí no chat para vocês olharem. A questão falou assim, ó. Sabe-se que Patrícia amazonense ou Marlene não é ou não nasceu em Manaus. E, de novo, ele brinca com o falso. Só que ele mudou o conectivo. Ele falou que o conectivo aqui é o conectivo OU. Tá? O conectivo OU. E ele quer tirar de novo, pessoal, aqui, ó, novamente, ele quer tirar o que é correto concluir da questão. Olha lá, ó, ele quer tirar o que é correto concluir. Então, é importante. Ele deu algo falso, mas quer tirar algo correto. Tá certo? Algo correto. E qual é o conectivo que está bem aqui no meio? Qual é o conectivo que ele usou aqui como referência? É o conectivo OU, que é a disjunção. Vamos lá, então, para o nosso quadrinho. Vamos olhar aqui. Percebam que o OU só tem uma falsa aqui na nossa tabela. Nossa tabela já está bem rabiscadinha, mas não tem problema. Vamos ver ela aqui, ó. Nessa tabela, o OU é justamente esse aqui que eu vou passar um amarelinho por cima agora. Ó. Esse aqui, ó. Este daqui. Tá? Este é o OU. O OU só tem uma resposta falsa. Aqui já está até riscado de vermelho lá embaixo, ó. O OU só é falso no falso, falso. Só é falso aqui no falso, falso. Gravem isso. Então, o OU só é falso quando tudo for falso. Maravilha. Vou escrever aqui rapidinho a frase para a gente andar meio rápido. Vou escrever abreviadamente. A frase que ele me deu de referência foi Patrícia. Vou abreviar assim. Patrícia é amazonense. Abreviado, tá, pessoal? Amazonense. Ou Marlene. Marlene, cuidado, ele fala não aqui, ó. Marlene não nasceu em Manaus. Nasceu em Manaus. Tá aí no chat, tá? A questão. Não, nasceu em Manaus. E ele falou que essa frase aqui tem que bater um resultado falso. Eu olho para o conectivo e acabei de falar para vocês. O ou só aceita falso quando tudo for falso. Quando for falsa essa e for falsa essa daqui também. Eu só tenho que tomar um cuidado aqui, ó. Às vezes ele coloca essa casquinha de banana para a gente tropeçar.
é falso que a Marlene não nasceu em Manaus. O que isso quer dizer, então? Que ela nasceu em Manaus. Se é falso que ela não nasceu, quer dizer que ela nasceu. Vamos olhando alternativa por alternativa. E agora, nessa daqui, ele tentou complicar um pouquinho nas alternativas. Veja a letra A. Olha aí no chat da letra A. A letra A ele falou, se Patrícia não é amazonense, vamos ver, é amazonense, tá falso. Então, o não é amazonense é verdade, ao contrário. O não é sempre ao contrário, tá, pessoal? Se Patrícia não é amazonense na letra A, então, o então é uma flechinha. Marlene não nasceu em Manaus. Vamos ver aqui no quadrinho. Marlene não nasceu em Manaus, deu um falso. E aí na letra A falou isso aqui mesmo, não nasceu em Manaus. Qual é o conectivo que está aqui no meio da letra A? Ele não falou se, então? Então nós temos a Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. A gente não marca essa, porque ele quer o que é correto concluir. A letra B. A letra B fala, Patrícia não é amazonense. Vamos ver? Patrícia é amazonense, falso aqui. Então, não é amazonense, verdade. A letra B. E, o E é este conectivo aqui. E, Marlene não nasceu em Manaus. Só que a Marlene não nasceu em Manaus aqui é falso. Que está igualzinho falso. O E é o conectivo mais exigente. O fato de ter um falso ali já invalidou a questão. Letra C. Se Marlene nasceu em Manaus, Marlene não nasceu em Manaus. Tá falso. Então, o nasceu em Manaus dá verdade. E aí ele fala, então, é a flechinha, ó. Então, na letra C, Patrícia é amazonense. Vamos ver? Patrícia é amazonense, tá aqui. É falso. Então, nós caímos na Vera Fischer aqui do condicional. Vera Fischer só vale no condicional. Não temos gabarito até agora. Vamos ver se pode ser a letra D. Na letra D ele fala, se Patrícia é amazonense. Aí eu acabei de te entregar um bizu agorinha conversando com o professor Delgado. Na letra D, ele abriu assim, ó. Se Patrícia é amazonense. E tá aqui no quadrinho, ó. O é amazonense é falso. O fato de ter começado com falso e ter uma condicional, porque na letra dele usa se, então, nem importa o que viria aqui. Eu já sei que esse é o meu gabarito. Eu já sei que o gabarito é a letra D. Por quê? Quem prestou atenção na minha conversa com o professor entendeu. Todas as vezes que eu tenho uma condicional, ou seja, que eu tenho um se, então, e ele começa com falso, nem importa o que vai vir depois. A resposta será sempre verdadeira. Mas eu posso conferir se eu quiser. Eu posso conferir, inclusive, te mostrar na tabela verdade. Veja que ele falou na letra D. Eu estou olhando aqui no chat, tá? No chat da letra D. Patrícia é amazonense. Falso, tá bem aqui. Então, Marlene não nasceu em Manaus. Aqui do lado, ó. Marlene não nasceu em Manaus também é falso. Então, ficou falso com falso. Anderson, mas como que falso com falso dá verdade? É porque nós temos aqui o condicional. E olha na tabela verdade. Na tabela verdade, que é aqui, ó, vou riscar de azul por cima. Aqui. Falso com falso. Vai lá no condicional. Aqui é o condicional. Falso com falso dá verdade. O condicional tá aqui, ó. Dá ou não dá? Dá. Falso com falso dá verdade. Só dá falso na Vera Fischer, o condicional. Então, nosso gabarito, de fato, é a letra D. Por que os alunos, às vezes, se perdem nisso aqui, pessoal? Porque fica tentando interpretar muito. E eu não estou interpretando muito, eu só estou aplicando a regra. Eu estou aplicando direto a tabela. É lógico que para quem começa do zero, requer um estudo prévio. Eu tenho que lembrar das regras de tabela verdade, tá bom? Então, o gabarito aqui é a letra D. Anderson, quer dizer que eu vou ter dificuldade se eu ficar só tentando ler a frase e eu não tiver decorado a tabela verdade? Pessoal, se você não memorizar a tabela, e eu vou falar a verdade mesmo, se você não decorar a tabela, você tem um prejuízo de tempo, pelo menos de tempo, no mínimo de tempo. Se você decorar a tabela, você diminui os riscos de errar a questão, não quer dizer que você não pode errar, mas você diminui muitos riscos e você ganha velocidade na hora de resolver, tá? Anderson, mas você está demorando. É porque eu estou explicando, tá?
Mas se eu fizer sozinho, isso aqui é isso aqui, ó, rapidão. Porque treinadinho é rápido fazer. Tudo bem? Gabarito, então, dessa número 6 aí, marcaram? Gabarito da número 6, letra D de dado. Só para justificar, por que não pode ser a letra E, para a gente justificar rapidinho aqui, não pode ser a letra E porque está escrito Patrícia é amazonense. Patrícia é amazonense, já está falso. Olha lá, falso. E na letra E, ele usa um conectivo E, um conectivo conjunção. O E, com qualquer coisa que ele quisesse ligar aqui, já ficaria falso, porque o E é o mais exigente. Só seria verdade se tudo fosse verdade. Então, o gabarito é a letra D. Beleza? Então, temos aí a questão número 6 resolvida. Vamos à próxima. Vamos lá. Vamos pegar outra questão aqui. Essa foi, portanto, questão número 4, tá? Essa mesmo, questão número 4. Ok? Bom, a 1, a 2 e a 3 falei que ia fazer por último, eu já fiz essa. Vamos aqui a número 5, vamos fazer todas essas 10, tá? Agora vai ficar moleza, repetitivo, questão que cai muito. Veja lá como que ele coloca, ó. Sabe-se que a sentença, se o sapato é preto, então a meia é preta, ou o cinto é preto. Essa nós já fizemos? Acho que não, né? Acho que não, a 5 nós não fizemos, não. Né? Vamos à número 5, é similar, então eu vou jogar ela aí no chat para vocês também verem, ficarem olhando ela. Rapidinho aqui, número 5, coloquei aí para vocês, tá? Acabei de colocar a questão número 5, foi pronto, para vocês irem olhando ela aí diretão. Eu vou somente no quadrinho para a gente rabiscar essas proposições. Vou abreviar também para não precisar ficar escrevendo muito, tá? Ele fala, se o sapato é preto. Pessoal, a partir de agora, vamos lá. Como nós estamos já com um nível de instrução aqui agora em algumas questões que nós já resolvemos, na hora da prova, não fique escrevendo frase, não. Na hora da prova, use simbologia. Por exemplo, sapato preto. Não vai sofrer tanto, usa assim, ó, SP, sapato preto. Se o sapato é preto, então você vai simbolizar com uma flechinha. Estamos combinados? Então, a meia é preta. Vamos colocar alguma coisa que remete à meia preta? MP, a meia é preta. Então, a meia é preta. Ou, olha o símbolozinho. Ou, o cinto é preto. Veja que nas anteriores, olha o tanto que eu sofri nas anteriores, ó. Fiquei escrevendo texto. Fiquei escrevendo texto. Só que à medida que você vai estar treinado, o texto se torna desnecessário. Você transforma tudo para linguagem simbólica. O que eu tenho aqui? Alguma coisa que me lembre sapato preto. O que eu tenho aqui? Alguma coisa que me lembre meia preta. E aqui alguma coisa que me lembre cinto preto, tá? E esses azuis aqui, ó, se, então, e ou, que foram os conectivos que foram usados. Esses símbolos, eles são padrões do raciocínio lógico. Tá? E, novamente, ele fala que isso aqui tem que ser falso. Falso. Quem é o conectivo principal? Já te falei. Se tiver o se, então, o conectivo principal é o se, então. Para ser falso, fizemos várias na aula de hoje, porque é repetitivo mesmo. Vera a primeira, Fischer toda essa segunda. Só que o fato de ser Fischer essa segunda toda, vai fazer eu pensar no ou. O ou só aceita falso se for falso as duas aqui. Concordam comigo? Pronto, olha como é que ficou mais rápido. As primeiras eu não podia fazer assim, porque eu estou iniciando o estudo com vocês. Agora, a partir desse momento, eu não vou mais ficar escrevendo frase, porque a gente precisa de velocidade para resolver questões. Então, simbolizei dessa forma. Quais são as conclusões? Pronto. É verdade que o sapato é preto, só que é falso que a meia é preta e é falso que o cinto é preto. Pronto, vamos olhar a letra A? Vamos resolver agora. Ficou mais rápido. Ó, dinamizei a questão. Letra A. O sapato é preto? Vamos ver. Verdade, ó. Tá bem aqui em cima. Verdade, ó. O sapato é preto. O que mais? Vamos ver. A meia não é preta. Verdade também, ó. Porque a meia preta deu falso. Se a meia preta deu falso, quer dizer que a meia não é preta. Então é verdade que a meia não é preta. E por fim ele fala, o cinto não é preto na letra A. E, olha lá, o cinto preto deu falso. Quer dizer que realmente o cinto não é preto. É verdade que ele não é preto. Já temos um gabarito. O gabarito é a letra A. Veja como ficou muito mais rápido agora a questão. Porque eu não precisei mais escrever frases. Eu já sei que isso aqui representa um se, então. Eu já sei que isso aqui simboliza ou. Eu já sei que se a frase, a questão me falou, o enunciado falou que se a frase é falsa. A frase é falsa. O conectivo principal é o se, então. Então, pela tabela verdade, verdadeira a primeira, falsa a segunda. Mas a falsa é tudo depois da flecha. Tudo isso é falso.
Então, tem um ou entre eles. Só é falso se ambos forem falsos. Tá certo? Então, nós estamos no nível mais elaborado agora do conhecimento, tá? Já memorizei a tabela, já apliquei direto, regra direta, não fiquei interpretando o texto. Gabarito da número 5 ficou letra A de aprovados. A de aprovados. Vamos lá na próxima questão. Número 5, já temos o gabarito. Anderson, você não vai nem perder tempo lendo as outras? Pessoal, eu não vou, porque as alternativas elas vão falar justamente ao contrário do que a gente acabou de concluir. Então, nem cabe justificar tanto. A justificativa aqui, ela nem precisa. Bom, número 6 eu fiz. A número 7 aqui agora. Vamos ver. A 7 é pauleira. A 7 é massa, hein, pessoal? A 7 é boa pra caramba, porque agora ele fala assim, avalie se as 3 frases a seguir são negações. São negações. Vamos ver, vou jogar aí também na telinha para vocês. Vou jogar aqui na tela, no chat, para vocês irem olhando rapidinho, para eu só rabiscar. E eu vou rabiscar tudo agora, tudo com dessa forma que eu fiz, simbólica, porque na hora da prova não temos nem espaço muito na prova, é uma crítica que eu faço, mestre. Eles não deixam muito espaço na prova para a gente rabiscar, né? Nas provas de matemática e tal, de raciocínio lógico, então tem que otimizar, inclusive, nesse sentido, tá? Então a frase aqui, se tudo der certo, eu viajo amanhã. Essa é a frase de referência. Eu quero avaliar se as 3 são negações. Vamos ver se as 3 são negações. E nós já estudamos a negação, né? A negação tem uma regra direta, só que eu abri a aula falando disso hoje, que era o recado que eu queria dar. Como que eu sei que é negação? Negação é se uma é verdadeira e a outra é falsa, por exemplo. A negação é sempre ao contrário, é mais ou menos assim, ó. O conceito de negação é muito fácil. Imagine que eu chegue aqui e conte uma mentira para vocês. Conte uma mentira clara, descarada. Eu falo assim, ó, pessoal, o professor Delgado é jogador profissional de futebol. É mentira isso aí, né? É uma mentira. E aí alguém fala assim, ó. Alguém fala assim, ó. O professor Delgado não é jogador profissional de futebol. Então, a forma que eu falei afirmativa é falsa. O Delgado é jogador de futebol, é falso. A forma negativa, não é jogador de futebol, é verdadeiro. Então, a negação é sempre o contrário da afirmação. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. Quando ele diz assim, ó, se tudo der certo, eu viajo amanhã, e ele pede para eu avaliar se as 3 são negações, eu considero assim, ó. Por exemplo, se essa for falsa, a de cima for falsa, e uma de baixo aqui bater verdade, ela está negada. Por quê? Qual é a negação? É sempre ao contrário. Aí você vai pensar, Anderson, mas por que você não faz a primeira? Você não pega essa primeira aqui, do enunciado? Por que você não faz ela ser verdade? Essa daqui, ó. Por que você não faz essa aqui ser verdade? E eu gostaria que vocês pensassem, por que eu não faço essa aqui ser verdadeira? Porque é muito difícil. Porque tem quantas verdades na tabela do condicional? VV dá verdade. No condicional é só a Vera Fischer que dá falso. Então, o FV, lá na tabela, dá verdade também. E o FF dá verdade também. Então, tem várias verdades. É mais fácil o quê? Quando ele quer a negação, é mais fácil pensar na falsa da condicional. É mais fácil pensar que a condicional é falsa. Então, eu considero que essa aqui é falsa, que só pode ser a Vera Fischer, e ele quer uma negação, eu vou procurar qual pode ser verdadeira, ou quais podem ser verdadeiras aqui. Porque fica contrária. A de cima falsa, a que for verdadeira é a negação. Vamos fazer? Vamos lá. Tá aí no chat. Chatzinho. Vamos que vamos. A frase que ele me deu como referência aí no enunciado é: se tudo der certo, vou colocar um C de certo assim. Então, viajo amanhã. Vou colocar um viajo amanhã, um A de amanhã. Pronto, é essa frase. E eu vou considerar que isso aqui é falso. Falso. E eu quero uma negação. Se eu quero uma negação, eu quero o que é verdade. Eu estou procurando aqui alguma que possa ser verdade. Vamos ver a primeira frase que ele me deu aqui, que ele chamou de número 1. Vocês vão me ajudar. Se tudo der certo, então eu não viajo amanhã. Coloquei o símbolo do não, ó. A número 1, se tudo der certo, eu não viajo amanhã. Pessoal, mas vamos lá. Para isso aqui ser falso, tem que ser Vera Fischer. É ou não é?
Vera Fischer. Então quer dizer que esse C aqui é verdade. Esse C é verdade. Agora, olha o A. O A não é falso? Lá em cima? Se o A é falso, aqui ele está negado. O negado é ao contrário. O negado é verdade. No condicional, que é a flechinha, verdadeiro com verdadeiro, dá verdade? Dá ou não dá verdade? Dá sim. Dá verdade. Porque o condicional só é falso se tudo for falso. Pronto, já temos uma primeira negação. A número 1 já é uma negação. Por quê? Porque deu o contrário. A de cima é falsa e a de baixo aqui bateu verdade. Bateu o contrário, que foi a explicação que eu dei agora do futebol. Se for ao contrário, é negação. Vamos ver a número 2. Número 2. A número 2, aí no chat, está escritinho, ó, se tudo der errado. Pessoal, essa eu nem leio, tá? Vou explicar por quê. Porque eu não posso trocar certo por errado. Eu teria que trocar assim, certo por não é certo. Tá certo? Tá, beleza? Porque eu não posso trocar por antônimos a negação. Isso não é aceito no raciocínio lógico. Eu não posso negar e falar, o certo, o contrário é errado. Isso não é aceito no raciocínio. Professor, então como que eu nego o certo? Eu escrevo, não é certo. Eu não posso trocar a negação do certo pelo errado. Eu tenho que trocar a negação do certo por não é certo. Essa aqui eu nem vou ler. Essa aqui não pode ser nada. Ela não é nem negação e nem nada. Então, nem leio, nem gasto o meu tempo. E a terceira? Vamos ver a terceira. Se algo der errado, nem leio também. Porque ele está trocando o certo pelo errado. E o certo, negativo, tem que ser trocado pelo não certo. É mais ou menos assim, ó. Eu vou trocar dia por noite na negação. Imagine uma frase traz. Se é dia. E aí ele fala que a negação do dia é noite. Não é aceito. Não é aceito no raciocínio lógico. Se eu quero negar o dia, hoje é dia, eu tenho que escrever hoje não é dia. Ou agora não é dia. Eu não posso trocar dia por noite. Eu não posso trocar certo por errado. Isso não é aceito. Eu tinha que trocar certo por não é certo. Tá? Então, a única correta aqui é a número 1. O gabarito, a única que é aceito, a forma negativa dela, é a primeira. O gabarito dessa questão é a letra B. Porque fala na letra B que apenas a 1 é a negação. Se eu referenciar o enunciado como falso, o resultado aqui dá verdade, ou seja, dá o contrário, e o contrário é realmente uma negação. Beleza? Então, o gabarito dá número, qual foi essa aqui? Número, cadê? Aqui. Número 7, deu a letra B de bola, tá bom, galera? Letra B, um pouquinho mais pesada essa, mas foi possível, com o estudo da tabela verdade. Bom, a 8 eu já fiz, vamos fazer a 9 aqui que eu tinha pulado, né? Olha, boa. Agora tudo vai ficar bem de boinha. Parece que a questão é mais complexa, mas ela não é, não. Vou jogar aí para vocês também, eu só vou verificando tudo na tabela. Número 9, vou jogar ela aí rapidinho no chat. O que todos são verdadeiras, né, professor? Isso, essa daí. Então, o que ele falar aqui é verdade, então. Exatamente. Ele não inverte. Devem necessariamente ser verdade, né? Verdade. Então, vamos pensar nela, pessoal. Vamos pensar lá. Vai lá, tá no chat aí, vamos rabiscar. Vou pegar um quadrinho branco. Bom, vocês têm aí a questão. Fala-se assim. As três afirmações a seguir são verdadeiras. Então, vamos ver. A Marlene é médica, vou colocar assim, um MM, Marlene médica. A Marlene médica tem que ser verdade, porque ele falou no enunciado. Tudo aí é verdade. Verdade. Vou fazer só uma coisa que me dê uma lembrança disso. Olga é oftalmologista. Vou colocar assim, Olga é oftalmologista. Isso também tem que ser verdade. E depois, a Priscila é professora. TP, Priscila é professora. Isso também tem que ser verdade. Aí eu vou olhar direto nas alternativas, mestre. Olha lá, letra A. Vamos ver. Na letra A ele fala, é correto concluir que a Marlene é médica. Bom, eu estou olhando aqui que isso é uma verdade. A Marlene é médica, verdade. Só que ele coloca E. Marlene, E é este símbolozinho aí. E, Olga não é oftalmologista. Só que a Olga é oftalmologista. Olha lá. Ó. Então, isso aqui deu falso. Só que no E, ele é o mais exigente. Esse aqui é o E, ó. Ele é o mais exigente. Ele só é verdadeiro se tudo aqui fosse verdadeiro. Então, a minha resposta não é a letra A. Porque ele quer saber o que é correto concluir disso, ó. O que é correto concluir é o verdadeiro. Letra B. Vamos ver a letra B.
Na letra B ele fala, Priscila é professora. É verdade isso, ó. Verdade que a Priscila é professora. Só que ele usa um conectivo ou, vamos ver, aqui eu já sei que é o gabarito. Porque o ou, o fato de ter uma verdade já validou, em cima daquela sua explicação, mestre. Eu quero, como é que é? Eu quero casar com um homem que seja... Não, eu não, pô. O professor falou isso, ó. Não foi eu, não. Eu tenho uma amiga que eu falo muito isso, que só vai casar quando encontrar um cara fiel, bonito e rico. Para ela casar, tem que ter as 3 qualidades. Então, é isso. E se faltar um, ela não casa. Então, no caso aí, tem que ser as 2 verdadeiras para ser verdadeiro. Isso, né? Essa é de cima. A de cima. Agora, no ou, se ela tivesse falado assim, mestre, sua amiga, ó, eu quero casar com um homem que seja rico, ou bonito, ou inteligente. Aí bastaria uma verdade. Ela foi numa festa e encontrou um cara rico. Mas o cara é o quê? Feio, né? Infiel. Se for ou, ela casa. Entendi. Esse cara sou eu. Esse nada, sou eu. Vinícius. Não, então, nesse caso, mestrão, olha lá, ó, o ou, aqui na letra B é um ou. Só de ter percebido que aqui é um ou, eu já sei, mesmo sem olhar a segunda, que o meu gabarito é esse, porque o ou basta uma verdade para validar. Aqui é ou. Então, o gabarito é a letra B, porque ele falou, ó, Priscila é professora, isso é verdade aqui, ó. Ou Marlene não é médica. Aí a Marlene é médica, verdade. A Marlene não é médica, ficaria falso. Mas no ou não tem problema. No ou, uma verdade, aqui no caso a primeira, já validou a questão. O gabarito é a letra B. Essa aqui vale a pena a gente justificar a D e a E, só para a gente entender a tabela verdade. Vamos justificar rapidinho. A letra D fala, se a Priscila não é professora. Só que a Priscila, se a Priscila não... Será que eu fiz errado isso aqui? A letra B. Ah, perdão, aqui, ó. A letra C, eu tinha pulado, né? Se a Priscila é professora, né? Priscila é professora, deu uma... Ah, pessoal, peraí. Professor, acabei de ver, fui fazendo a pressa, fiz uma bobagemzinha aqui, ó. Veja que no enunciado, vou até voltar aqui, ó. Veja que no enunciado, aqui eu atropelei um detalhe, ó, para você ver o detalhe, pessoal, ó. Aqui no enunciado, estava escrito ali onde eu destaquei, ó. A Priscila não é professora. E eu atropelei isso aí, perdão. Perdão, vou ter que corrigir a questão bem rapidinho, ainda bem que nós vimos. A Priscila não é professora. Tem um não bem aqui na Priscila, ó. Eu atropelei isso, hein? Então tá falso também. A Priscila não é professora, deu uma verdade. Então, calma lá, deixa eu voltar, hein? Senão, ó, ia fazer uma bobagemzinha aí. Vamos, deu tempo. Tá bem que nós vimos. Não é professora, estava no enunciado. Se ela não é professora, verdade, vamos voltar aqui na letra B, então, hein? Na letra B, ele falou, a Priscila é professora, só que cuidado. O não é professora que é verdade. Então, o é professora fica falso. Eu tinha atropelado o não aqui, ó. Não é professora, verdade. Então, é professora, falso. Aí a segunda parte fala, Marlene não é médica. Só que Marlene é médica. Então, isso aqui fica falso também. Opa, não é a letra B, hein, pessoal? Em tempo, corrigindo. Então, aqui ficou falso com falso. Falso com falso no ou dá falso. Vamos na letra C. Então, ainda não temos gabarito. Letra C. Priscila é professora. Vamos ver. A Priscila não é professora, é verdade. Então, a Priscila é professora, é ao contrário, é falso. Então, a letra C, Marlene não é médica. A Marlene é médica, tá verdade. O não é médica é falso. E agora? O que está falso com falso na condicional? Vamos lá na tabela? Olha lá, ó. Falso com falso na condicional. Vamos ver. É isso aqui, ó. Falso com falso também aqui, ó. Falso com falso no condicional, que é a flechinha. O que dá? Verdade. Falso com falso na condicional da verdade. Então, o gabarito, na realidade, é essa letra aqui, ó. A letra C. Porque no condicional, falso com falso dá verdade. Por isso que a importância de conferir. Vamos ver por que não pode ser a letra D. Eu percebi que estava errado porque eu fui conferir as demais. Letra D.
Se Priscila não é professora, vamos ver. O não é professora aqui é verdade. Então, Olga não é oftalmologista. Só que a Olga é oftalmologista. O não é fica falso. Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Letra E. Se Olga é oftalmologista, tem uma verdade aqui, então, verdadeiro. Então, Marlene não é médica. Só que a Marlene, ela é médica. Então, a não é médica é falso. Vera Fischer de novo. A única verdade é a letra C de concursados. Decoreba da tabela verdade, tá? Decorebinha da tabela verdade. Uma questão do nível mais elaborado, tá, pessoal? Do nível maior. Já deu mais um trabalhinho essa daqui. Gabarito, então, da número, letra C, questão número 9, tá? Número 9. A 10 eu já fiz, faltam só as primeiras que eu fui pulando. Por que eu pulei essas primeiras? Justamente pelo fato de que eu precisava desse treinamento inicial. Agora, como nós estamos treinados aqui, agora vai ficar mais fácil, ó, porque está tudo simbólico. Não dava para começar dessas. Se eu encontrar uma prova onde eu já estou treinado com a simbologia, você vai lá e faz logo no começo essas. Se não, eu recomendo que você vá direto para as que tem frases, né? Vamos lá, joguei aqui também já no chat para vocês as questões, a questão e as alternativas para a gente acompanhar. Eu vou rabiscar aqui somente a simbologia. Vamos fechar, então, a lista? Fechando a lista agora, pessoal. Ele fala, sejam as proposições PQR, e aí com o tio é negação de PQR, PQR e T. Se as seguintes proposições têm valor falso, então grava que ele está dizendo aí que essa daqui tem valor falso, tudo bem? Tem valor falso. E ele me deu essas simbologias, ó. Ele colocou que ou negação de que. Ele colocou que e negação de R. E ele colocou R condicional D. E ele quer saber o que é verdade. Nas alternativas, o que é verdade. Vamos lá, fechando então. Tudo isso daqui, ele me disse que tem que bater resposta falsa. Falso aqui. Da onde que é mais fácil começar? O que vocês acham? É mais fácil começar deste conectivo aqui, que é o OU, deste que é o C, então, ou deste que é o E? Pessoal, o mais difícil é o E. Os dois fáceis aqui, os dois mais fáceis, são o OU e o C, então. Por quê? Porque tem regras diretas. Vamos lembrar aí, quem está afiado. Qual é a regra do OU aqui, que é a primeira de cima, essa primeirinha de cima? Qual é a regra? Alguém já tinha falado aí. Professor, Pode falar. essa Tatiana. primeira não é o P, não? Você colocou o quê? Não é o P primeiro aí? P, Em cima. Q e R. Ah, verdade. Obrigado. Aí, ó. A pressa é inimiga da perfeição, né? Obrigado, Tatiane. P aqui mesmo, tá, pessoal? Obrigadão, viu? Então, vamos lá. P, Q. O mais fácil é começar pelo ou começar pelo condicional. Turma, qual é a regra do ou? Tem que decorar. Ou só é falso se tudo for falso. Ou só é falso se tudo for falso. Então, aqui deu falso. Quer dizer que é falso esses dois. Tá bom? E vamos nesse aqui que tá bem facinho também, ó. A flechinha. A flechinha é o condicional. Condicional só é falso na Vera Fischer. Quer dizer que é verdade o R e falso o T. Agora, a partir desses, a gente conclui o do meio aqui, que está em branco. O do meio a gente não fez. Para o do meio dar falso, vamos ver o que está acontecendo. O R eu já sei. Eu copio daqui, ó. Olha esse R e esse R de cima aqui. Qual que é a diferença dos dois? É que um está negado, que é esse aqui de cima está negado, e o de baixo não está. Aí é fácil entender. Se um está negado e o outro não está, eles são contrários. Se o R aqui de baixo é verdadeiro, ele aqui em cima negado tem que ser o contrário. Tem que ser falso. Ah, beleza, professor. Esse R aqui, ó, desse daqui, negativo é ao contrário. E o Q? O Q aqui, ó, de cima. O Q aqui em cima tá com a negativa, tá ou não tá? Ó lá. Com a negativa, ele tá falso. E aqui embaixo ele tá sem a negativa. Então, ele é ao contrário também. Aqui tem que ser verdade. Pronto, eu já concluí todo mundo. Vamos ver quem que é verdade? Me ajudem a verificar que é o que a questão quer. Quem que é verdade aqui? O Q. E tem mais algum que é verdade? O R. Então, são verdadeiros apenas o Q e o R. É o que a questão pediu.
Conclui-se que são logicamente verdadeiros. Olha o que a questão pede, ó, tá aí no chat, olha lá. São logicamente verdadeiros só o Q e o R. O gabarito, então, Q e R é a letra C. Letra C de concursados. Confere, todo mundo. Ok? Só o Q e o R. É uma questão que foi completamente simbólica. Nessa que ele não trouxe nada de texto. Pessoal, eu quero fazer uma ressalva, inclusive pedir aí escusas, pedir desculpas, porque na hora que eu fui olhar a questão número, deixa eu ver aqui, eu fui selecionando as questões e não fui olhando o gabarito oficial. E a questão número 2, me desculpem, mas é uma questão que está cancelada, tá? Parece que tinha gabarito preliminar e a gente não vai achar uma resposta direta, tá, professor? Então depois eu reponho uma questão aí válida para vocês. Professor, tranquilo. Tá? Nós vamos fazer agora a questão número 3, beleza? Questão número 3. Então, essa daqui ficou realmente a letra C. Gabarito, letra C. Vamos lá na questão número 3, a ultiminha dessa bateria de questões. E eu trouxe aqui nessa lista questões fáceis, médias e difíceis, tá, pessoal? Tem questão difícil aqui no meio. Tem algumas médias. E eu recomendo assim, dependendo do nível do concurso que você vai fazer, pode ver que eu peguei FGV aqui, mas se você estuda para um nível FGV e vai fazer COPESE, você tira de letra, tá? Você tira de letra, você consegue fazer brincando, você consegue fazer de boa. Questão número 3, vamos lá. A número 3 diz, sejam PQRST, de novo simbologia, e depois com os tiozinhos aqui na frente, os tios, negações. E aí ele me deu uma simbologia bem grandona, ó, que é essa simbologia aqui, ó. Agora, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, olhem que o conectivo que está entre todo mundo aqui, ó, o conectivo aqui é OU. Aqui também, ó. É OU. Aqui também é OU. E aqui também é OU. Todos os conectivos são todos eles são pelo OU. E eu acabei de falar a regra do OU. Repete aí para mim a regra do OU que eu acabei de falar. O OU só é falso se tudo for falso. Vamos revisão? É a última. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. O OU só é falso se tudo for falso. O OU, valores iguais, resultado falso. Valores diferentes, resultados verdadeiros. O se, então, só tem o falso, que é a Vera Fischer. É só a Vera Fischer que é falso. E o bicondicional, o se somente se, é o contrário do OU. É só inverter todo ele. Igual eu fiz na tabela, está gravado depois para vocês estudarem. Então, aqui todos os conectivos são OU. Eu vou jogar aí para vocês também. Vamos rabiscar a telinha. Vai ficar aí no chat para todo mundo. Ctrl C aqui, Ctrl V. Acabou de chegar aí no chat para vocês acompanharem, tá? Eu vou tirar a questão da tela, mas está aí para vocês verem. Eu vou copiar essa simbologia dele, ó. Simbologia que ele me deu. Pessoal, não tem problema ser maiúsculo e minúsculo, tá? Eu gosto de colocar maiúsculo. Vou colocar PQ, aí depois ele coloca negação de R, né? Vou colocar em vermelho, negação de R. Negação de R. Ele coloca também um S e um T. Não tem variação para maiúsculo e minúsculo, não. Fiquem tranquilos. Na verdade, ele coloca negação de T. Pronto, copiei igualzinho. Deixa eu ver se eu não errei, porque teve uma aí agora que eu copiei errado, né? Pronto. E os conectivos aqui são todos OU, ó. OU e OU. E ele me disse, está aí no enunciado, pode ver. Ele falou que essa forma aqui de se escrever tem um valor falso. Quer dizer que tudo isso aqui é falso. Essa expressão toda deve ser entendida como falso. O conectivo OU só aceita falso se cada um desses individualmente aqui for falso. Ó. É falso cada um pedacinho desse. Agora, vamos tomar um cuidado? Calma lá, vamos pensar. Se a negação do R é falso, o que seria o R assim, sem a negação? O contrário. Seria verdade. Aqui o último, a mesma coisa, ó. Veja, aqui tem uma negação. Se a negação do T é falso, o que seria um T aqui? Um T sem a negação. O contrário. Ó, se com a negação lá em cima, aqui, ó, é falso, sem a negação é uma verdade. Tá? Então vamos ver as conclusões que eu chego. O P é falso, o Q é falso, o R é verdadeiro, o S é falso e o T é verdade. Vamos ver o que ele quer? Letra A. Letra A. Na letra A ele diz:
P é verdade. Vamos ver. Já está errado. Nem termino de ler a letra A, porque o P é falso. A letra A já não me serve. Letra B. O Q é verdadeiro. Nem termino de ler, porque já está de cara que o Q é falso. Nem termino de ler. Letra C. Letra C. Ele diz que o R é verdade. Vamos ver? O R é verdade mesmo. Porque é a negação que é falso. Então, sem a negação que o R é verdade. Bom, por enquanto está sendo a letra C. O R é verdade. Aí ele fala E. O S é falso. O S é falso? Vamos ver. O S aqui, ó. Não tem nada na frente dele, ó. Veja. Então, realmente, o S é falso. O S é falso. O gabarito é a letra C. Ele falou certinho do jeito que está o nosso aí. O R é verdade e o S é falso. Vamos só conferir as demais? Por que não poderia ser a letra D? A letra D fala S é verdadeiro, só que o S é falso aqui, nem terminaria de ler, ó. O S é falso. E a letra E, ele fala o T é verdadeiro, só que o T aqui, ó, o T sem nada, tá? Só o T. O T sem nada é verdadeiro. Até aí tudo bem. Tá batendo a letra E, hein? Só que ele fala E, o R é falso. Só que o R aqui embaixo, ó, o R sem nada, o R é verdade. Aí ele errou, não, tá errado. Não bateu a letra E. De fato, a única que deu certinho aqui é a letra C. Beleza? Fizemos aí, tivemos uma questão que não tinha gabarito, aí a gente cancela ela, mas nós fizemos aí as questões que foram propostas. Eu quero dar um recado para vocês, tá? O recado eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês acompanharem. Eu me mudei para o Tocantins agora, definitivamente, porque eu assumi aí o meu cargo público também aqui na Secretaria de Educação. Me tornei efetivo semana passada. Parabéns, pessoal. Que bom, graças a Deus. É bom semana demais. passada, tomei posse lá no cargo, estou efetivo, tomei posse e entrei em exercício já, tudo na mesma semana. E aí, pessoal, me mudei para cá e eu estou abraçando aqui, mestre, todos os concursos que estão saindo no Tocantins, tá certo? Estou acompanhando, estou gravando aí as aulas. Quem quiser me seguir no Instagram, o @, é esse aqui, tudo minúsculo, ó, 2 As no início, Augusto Brito. E esse Instagram é só concurso também. Raramente eu posto alguma coisa pessoal lá, até porque eu sou bem reservado também em relação às minhas coisas e tudo mais, mas lá é só concurso, é arrochado o concurso mesmo no 220, pessoal. Tá certo, é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Professor, antes que eu termine aqui, pessoal, o professor é concurseiro, ela tomou posse, é uma matéria muito top, entendeu? Siga ele, faz live quase todos os dias, tá com energia boa, que é muito bom para vocês, tá? Essa live, professor, ela está sendo compartilhada paralelo a outra sala de aula, que é o pessoal de Goiânia. Entrou agora, foi. Então, lá também vendo essa live, até mandaram aqui para mim uma tabela aqui, deixa eu mandar para o senhor aqui, aproveitar a sua energia aí toda, se eu conseguir abrir. Isso é mais ou menos isso aqui, ó. Olha ver. Tá vendo, professor? Aí, ó, maravilha, pessoal. Olha o resumão mesmo. aí, ó. Tá? É isso mesmo, né, professor? Show, perfeito, pessoal. Olha lá um resumão de simbologia, ó. E tem que lembrar a simbologia. Quando nós somos concurseiros, nós temos que decorar algumas coisas, mesmo que a gente não goste. Eu costumo dizer assim, mestrão, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei muito errado também, porque eu falava bem assim, eu vou estudar aqui as matérias que eu tenho mais afinidade. E eu reprovei em vários. A gente gosta de falar quando a gente passa, né? Mas eu conto as vitórias e as derrotas. Eu reprovei em vários, porque eu tinha estratégias erradas. Eu falava bem assim, eu não vou estudar tal assunto porque eu não tenho tanta afinidade, chegou lá na hora eu vou contar um pouco com a sorte. Só que as pessoas que estudam em alto nível, elas estudam muito o que elas não gostam também. Então, e aquele negócio, existe aquela fala real, é verdade isso, de que a concorrência é você com você mesmo, mas a concorrência é também você com outra pessoa que está estudando. E existe outras pessoas estudando que não gostam. Então, a gente tem que estudar também o que não gosta. Eu sou concurseiro até hoje, eu estou estudando para concurso. Eu tenho uma carreira fim, mestre, que eu almejo lá no futuro. Eu estudo para carreira fiscal, né? O meu sonho é me aposentar aí na área fiscal. Se Deus quiser, vai dar certo o projeto. Pessoal, muito obrigado pela live, pessoal. Sempre foi gravada. Muito obrigado de coração. Já te fazer uma convocação
uma semana antes da prova da Assembleia, fazer outra live aí, entendeu? Pessoal, siga o professor, tá certo? Por favor, aí, material dele. Pessoal, tu também tem uma mentoria também, né? Tá montando sua mentoria do pessoal aí, não é isso?